Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver um exercício de álgebra linear que trata de combinação linear e representação de um vetor em uma outra base que não a base canônica. Esse exercício ele diz o seguinte: B 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1 é uma base do R3. Determine o vetor coordenado e a matriz coordenada do vetor V 5, 4, 2 em relação à base B. Obviamente que aquele vetor 5, 4, 2 ele está na base canônica. O que significa isso? Significa que o vetor 5, 4, 2, esse vetor V, que é o vetor 5, 4, 2, ele corresponde a 5 vezes I mais 4 vezes J mais 2 vezes K. Perceba que nós temos aqui o vetor coordenada do vetor V e aqui a sua representação na forma de combinação linear. Quando nós dizemos que um vetor está representado em uma determinada base em relação à base, por exemplo, a base B, imagina que a base B é uma base B formada. A base B é uma base B formada por um conjunto de vetores V1, V2 e V3, como esse conjunto de vetores aqui é uma base, ou seja, um conjunto de vetores linearmente independentes que geram, no nosso caso, R3, escrever um vetor V na base B é escrever o vetor como combinação linear dos vetores da base B, ou seja, o vetor V escrito na base B, ele é uma combinação linear A1V1 mais A2V2 mais A3V3 que gera um vetor, que gera o vetor coordenada, que é o vetor A1, A2, A3, que são os coeficientes dessa combinação linear dos vetores da base B. Então, o vetor coordenado na base B é isso aqui. São os coeficientes da combinação linear que geram esse vetor na base B. Ou seja, existe uma combinação linear nos vetores da base B, A1 vezes V1, mais A2 vezes V2, mais A3 vezes V3, cujo resultado é esse vetor aqui. Com isso, nós podemos montar uma equação. Podemos montar a seguinte equaçãozinha, olha. Começando aí a resolver o nosso exercício, Nós vamos achar o vetor coordenada e a matriz coordenada, que vai ser uma matriz coluna com esses A1, A2, A3 aqui. Vamos começar a resolver. Ou seja, nós vamos ter um vetor 5, 4, 2, que é igual a A1 vezes o primeiro vetor, 1, 2, 3, mais A2 vezes o segundo vetor 0, 1, 2 mais A3 vezes o terceiro vetor 0, 0, 1. Então, A1, A2 e A3, esses valores aqui, esses escalares A1, A2 e A3, eles serão os coeficientes do nosso vetor coordenada, os componentes do nosso vetor coordenada do vetor V na base B. Bem, vamos resolver isso aqui. Lembra que isso aqui é um produto, Então nós vamos ter que 5, 4, 2 isso aqui é igual a 1 2A1 3A1 mais produto por vetor A2 é 0, 0 A2 2 vezes A2 mais 0, 0 e A3 vezes 1
A3. Então nós temos aí o produto de um número escalar, né, de um escalar por vetor. A1, 2A1, 3A1, 0, A2, 2A2, 0, 0, A3. E aí soma de vetores. Vamos ter aqui que 5, 4, 2... ele é igual a A1 mais 0 mais 0. Então, A1. 2A1 mais A2 mais 0. Então, 2A1 mais A2. 3A1 mais 2 vezes A2 mais A3. Então, primeira componente, primeira componente, primeira componente, segunda componente e assim por diante. Então nós temos agora uma igualdade de vetores. Para que essa igualdade seja verdadeira, A1 tem que ser igual a 5, 2A1 mais A2 tem que ser igual a 4, e 3A1 mais 2A2 mais A3 tem que ser igual a 2, simultaneamente, o que forma um sistema, né? Formar um sisteminha, A1 igual a 5, 2A1 mais A2 igual a 4, 3A1 mais 2A2 mais A3, né, terceira componente, igual a 2. E com isso, resolvendo o sistema, nosso sistema sempre vai ser um sistema possível determinado, né? Nós temos aqui uma base, tá? A base leva a um sistema possível determinado com solução única, aí nós vamos achar a solução A1, A2, A3 do sistema, que vão ser as coordenadas do nosso vetor, né? O nosso vetor coordenada desse vetor em relação à base B, a combinação linear dos vetores da base B que geram esse vetor. Bem, aqui de cara nós temos o valor de A1. A1 é igual a 5. Tendo A1 igual a 5, daqui nós podemos tirar que 2 vezes A1, 2 vezes 5, 10, mais A2, é igual a 4. Passando o 10 para lá, o A2 é 4 menos 10. Se o A2 é 4 menos 10, 4 menos 10 é menos 6. Então nós temos o A2. Tendo A1 e tendo A2, joga aqui nessa equação, ó, o A1 é 5, 3 vezes 5, 15. O A2 é menos 6. 2 vezes A2, 2 vezes menos 6 é menos 12. Mais o A3 é igual a 2. Daqui nós tiramos que 15 menos 12 é 3, né? 3 positivo. Passo o 3 para lá, menos 3. Então o A3 é igual a 2 menos 3. Daqui nós tiramos que o A3 é igual a menos 1. Lembra, 15 menos 12, 3. Menos 3, 2 menos 3, menos 1. Então nós temos aí o A3. E aí nós vamos montar, com o A1, A2, A3, vamos montar o nosso vetor coordenada, né? O vetor V na base B, que vai ser o A1, que é 5, o A2, que é menos 6, e o A3, que é menos 1. Esse na base B. Então, essas coordenadas são as coordenadas desse vetor 5, 4, 2, mas em relação à base B. E daí nós vamos montar a nossa matriz, né? Matriz coordenada. A matriz coordenada é uma matriz coluna com essas coordenadas: 5, menos 6, menos 1, que representam o vetor V
Em relação à base B, nós colocamos a base a qual ele se relaciona aqui. Nós só não colocamos essa base quando é base canônica, né? Que nem aqui, olha, vetor B 542. Então nós sabemos que a base canônica, a base é formada pelos vetores I, J, K. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe um like que é importante. Obrigado.